Venceu o Corinthians e encerra jejum de mais de 6 meses sem vencer na Ilha do Retiro. Teve 2 gols anulados, mas foi resiliente e conquistou a vitória. Técnico Daniel Paulista vai analisar resultado positivo do Leão depois de mais de 6 meses. O Sport agora se prepara para enfrentar o Fortaleza no próximo sábado, 4 da tarde, lá na Arena Castelão. Destaques do Sport com o repórter Vinícius Calado. Valeu, Mário. Um abraço. É dia feliz para o torcedor do Sport. O Leão ontem na Ilha do Retiro para 26.504 torcedores que geraram a renda de R$ 1.776.835. Venceu o Corinthians por 1-0. Gol de Mateuzinho aos 4 minutos da segunda etapa. Um golaço, driblou 2 adversários de frente para o terceiro, soltou a canhota e venceu o goleiro da seleção brasileira, Hugo Souza, para marcar o gol que deu a vitória. O resultado positivo para o Sport. Foi a primeira vitória do Leão em casa na atual disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport voltando a vencer mais de 6 meses depois do seu último resultado positivo como mandante, quando venceu o jogo de ida da semifinal do Pernambucano em casa, ainda no mês de março, contra o Santa Cruz por 2-0. De lá para cá, o Sport disputou 13 partidas como mandante, tendo 7 derrotas e 6 empates, mas aí terminou esse jejum com um resultado expressivo. O Sport chegou a marcar 3 gols contra o Corinthians, 2 anulados, um de Zé Lucas, outro de Derek, mas aí o gol de Mateuzinho valeu, foi confirmado e deu resultado positivo para o Leão. O Sport que ontem, diante do Corinthians, entrou em campo modificado. Primeiro, Lucas Lima e também Pedro Augusto estavam suspensos pelo 3º cartão amarelo. No lugar do Lucas Lima, o escolhido foi Johan, uma escolha até que surpreendeu, e na vaga de Pedro Augusto, Mateuzinho retornou ao time titular. O Sport entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Aderlan, depois Matheus Alexandre. Aderlan foi outra novidade da equipe titular, Rafael Thierry, Ramon e Luan Cândido, que estreou muito bem com a camisa do Sport. No meio campo, Rivera, Zé Lucas, que está suspenso da próxima rodada, recebeu o 3º cartão amarelo. Depois o Zé Lucas, já nos acréscimos, deu vaga para o Lucas Cal, que fez a estreia com a camisa do Sport, e Johan, que depois saiu para a entrada de Atêncio, Mateuzinho, que saiu para a entrada de Barleta, Léo Pereira, que deu lugar a Igor Cariús, e Derek. Esse foi o time do Sport. Do outro lado, o Corinthians do Dorival Júnior entrou em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, depois Hugo, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, depois Ranielli, Maicon, que saiu para a entrada de Dieguinho, José Martínez, que deixou o campo para Thales Magno entrar, Breno Bidon, Matheus Bidu, Vitinho, que depois deu lugar a Romero, e Yuri Alberto. Esse foi o Corinthians que duelou com o Sport, contando também as alterações. O Sport segue na lanterna da competição, 14 pontos ganhos, está distante de deixar o Z4, mas aos poucos vai tentando essa reação. Tem ainda 16 jogos a disputar, 48 pontos em disputa, e o Sport vai pensando jogo a jogo para tentar se livrar desse rebaixamento, que é provável que aconteça, mas o Sport ainda tem essa possibilidade de se livrar. Sobre o jogo, a gente escuta agora a opinião, a visão do técnico Daniel Paulista. E merecemos a vitória. Acho que o Sport foi melhor durante todo o jogo, apesar de depois do gol o Corinthians ter crescido, mas muito em função, eu vejo, pelo lado psicológico do que já aconteceu para trás em outros momentos, né? A equipe meio que se perdeu um pouco naquilo que estava muito bem encaixado, não havia mudança, não havia nada diferente, somente que nós conseguimos sair na frente, mas talvez aquela ansiedade de precisamos ganhar, vamos ganhar hoje, não vamos tomar o gol. Aí as coisas meio que ficaram ali afobadas, mas aos poucos a gente também fez alterações. Quem entrou muito bem, controlou. Tivemos uma bola numa transição que poderia ter resolvido a partida cara a cara com o goleiro do Corinthians, né? Mas o Corinthians também foi perigoso, principalmente em cruzamentos. Mas como eu disse, essa linha de 3 lá atrás, com Thierry, Ramon e Luan, e depois a entrada do Cariús com o Matheus, nós conseguimos cortar as bolas pelo alto muito bem, e no meio campo a equipe teve sempre agressividade para ter o controle das ações e vencer com propriedade como venceu. O Sport que volta a campo sábado, fora de casa, às 4 da tarde, contra o Fortaleza, clássico nordestino. Equipes que duelam aí para se livrar do rebaixamento, o Sport tendo essa possibilidade de vencer um rival, um clássico nordestino, e dar prosseguimento a essa busca por reagir na competição. Lembrando, Zé Lucas suspenso pelo 3º cartão amarelo está de fora. De volta,
depois de cumprir suspensão, Lucas Lima e Pedro Augusto. Já a gente volta para escutar o atacante do Sport, Derek. Uma vitória importante, embora não tenha mudado a pontuação do Sport, mudou, mas não mudou a posição, que continua ainda na lanterna, mas pelo menos dá um alento para o torcedor e para o time de um modo geral, Thaís, vencer depois de mais de 6 meses. A última vitória na ilha foi em 8 de março, ainda pelo Campeonato Pernambucano. Agora o time do Sport vai enfrentar o Fortaleza, depois volta para pegar o Fluminense e terá 2 jogos fora contra Cruzeiro e Atlético Mineiro ainda nessa reta dos jogos que foram desmembrados pela CBF, Thaís. Pois é, Mário, precisa de um passo a ser dado, né? O Sport deu vencendo agora o Corinthians na Ilha do Retiro, porém precisa fazer a sua parte também. Não dá para esse jogo ser apenas uma vitória dentro de tantas possibilidades que o Sport tem para tentar dar essa engateada, para tentar de fato conseguir algo de novo no Brasileirão da Série A. O jogo contra o Fortaleza fora de casa não vai ser fácil. É um duelo de quem está dentro do rebaixamento, de quem está na zona de rebaixamento. O Fortaleza quer buscar reagir, principalmente após essa última partida. Tem mudança de técnico, enfim. Então tem uma nova estrutura sendo organizada para encarar o Sport, para encarar realmente o lanterna da competição. O Sport não deixou de ser o lanterna com essa vitória diante do Corinthians, porém trouxe um jogo com tanta intensidade. O jogo contra o Corinthians foi aquele jogo lá e cá. Não foi um jogo proposto apenas pelo Sport. O Sport teve três gols, um apenas validado, porém chegou nessas finalizações bem assertivas. E aí, pelo lado do Corinthians, mesmo não tendo gol marcado na Ilha do Retiro, mas conseguiu ter boas oportunidades, ter intensidade. Foi um jogo também que teve muita imposição física de um lado e do outro, né? Então acabou tendo muitas faltas no meio do caminho, acabou trazendo a intensidade que o jogo necessitava. O Sport agora precisa se organizar taticamente para encarar o Fortaleza e para os próximos desafios. Não tem jogo fácil na Série A. Aí sinto muito para o Sport. É realmente aproveitar as oportunidades para conseguir pontuar o máximo que conseguir, para a gente pensar, a gente poder falar aqui, Mário, de pensar em algo novo. Não tem como pensar em algo novo apenas com esse jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians precisa servir como base, como pontapé, como um start realmente para o Sport voltar a ser ativamente mais ofensivo, ativamente realmente buscar essa pontuação fora de casa. Tem essa necessidade de não perder para o Fortaleza fora de casa. Se for uma vitória, melhor ainda. E, claro, torcer para que os outros times, Juventude, Vitória, enfim, tenham realmente tropeços no meio do caminho, que tudo isso vai ajudando o Leão da Ilha do Retiro. Mas é a segunda vitória da equipe no Campeonato Brasileiro. É um resultado que faz com que o Sport quebre um tabu. Mais de 6 meses sem vencer como mandante. Veja só, mais de 6 meses sem vencer como mandante. O Sport quebrou esse tabu ontem vencendo o Corinthians. Chega a 14 pontos em 22 jogos disputados. Tem um jogo a menos que o Fortaleza, que tem 18 pontos, e tem um confronto direto contra o Fortaleza. Então, o Sport na próxima rodada joga contra o Fortaleza fora de casa. E claro que toda rodada para o Sport precisa vencer. Essa mais do que nunca. É um adversário direto. Então, o Sport, com a vitória de ontem, já fica de olho no Fortaleza e de olho em engrenar resultados positivos. Porque é o que o Sport precisa para continuar sonhando. Torcedor, para mim, ainda é sonho. Não está perto da realidade. Espero que venha a se tornar uma realidade. Espero que o Sport esteja bem próximo de sair dessa zona de rebaixamento no tempo mais breve possível. Mas ainda, por tudo que foi construído na competição até agora, ainda é muito difícil para a gente simplesmente, depois de uma vitória contra o Corinthians, dizer que o Sport já muda de patamar na competição. Não, muito mais calma. O Sport venceu, vitória importante, vitória que tira um peso significativo dos jogadores, da comissão técnica, que anima mais o torcedor do Sport. Tudo isso tá tudo válido, mas a gente vai ter que aguardar a sequência dos resultados, a sequência de disputa por parte da equipe leonina, para ver realmente até onde essa equipe
do Sport pode chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda é lanterna e ainda a briga é lá embaixo. Como prometido, voltamos aqui para ouvir agora o atacante do Sport, Derek, um dos destaques da equipe. Não marcou contra o Corinthians ontem na vitória do Leão por 1-0 na Ilha do Retiro, mas teve a sua importância, desempenhou bem o seu papel. E Derek fala agora da importância desse resultado contra a equipe corintiana e também a retribuição do time para com o apoio da torcida. A gente estava precisando dessa vitória dentro de casa, diante da nossa torcida, que independente da nossa situação não deixa de apoiar a gente em nenhum minuto. Então ele já mereceu isso há muito tempo. E isso tira um peso, acho, de cima de nós, de jogar dentro de casa. Ou sempre sofrer um empate no final, ou sair derrotado, mas hoje conseguimos sair vitorioso. E agora temos um caminho longo pela frente. Fomos mais experientes, mais maduros, conseguimos segurar o jogo. Sabíamos que precisávamos do resultado dentro de casa. E os jogos que a gente teve em casa sofremos ali nos últimos minutos e hoje conseguimos ser maduros, segurar o jogo e sair vitorioso.